Quando um carro não gira na loja, o lojista paga por esse estoque parado, perde dinheiro todo mês, e aí o que ele faz? Ele empurra esse carro para você com a melhor taxa, o maior sorriso no rosto e a promessa de que essa oportunidade é única. Mas vamos investigar um por um, porque esses 8 modelos do vídeo de hoje estão empacados e por que você precisa saber disso antes de um aperto de mão e de assinar um contrato. E vamos logo de primeiro carro, o Jeep Compass 4XE. Esse que combina um motor T270 turbo a gasolina de 180 cavalos com um motor elétrico de 60 cavalos no eixo traseiro, gerando 240 cavalos combinados e tração integral. No papel é um SUV impressionante. Na vida real é uma bomba relógio nos pátios de seminovos. Sabe por quê? Porque o lojista não consegue avaliar o estado da bateria com segurança. Essa bateria opera em 400 volts, fica embaixo dos bancos traseiros, tem sistema de refrigeração próprio e inversor de corrente integrado. Bom, e o histórico recente não ajuda também, viu? Em setembro de 2024, o Compass 4XE foi alvo de recall por risco de incêndio causado pela possível ausência da porca de fixação do conector do cabo de carregamento da bateria, que poderia levar ao superaquecimento desse conector. Repito, recall por risco de incêndio, num carro de quase 350 mil reais. Lá no Reclame Aqui, há relatos de proprietários com 2 anos de uso sendo questionados sobre a garantia da bateria, que formalmente seria de 5 anos, ou seja, exigências rigorosas de revisão em rede autorizada. E a substituição de uma bateria de alta tensão desse porte fora da garantia pode custar mais do que o próprio carro vale no mercado de usados. O custo total de manutenção do Compass convencional já gira em torno de 12 mil reais por ano. Agora imagine adicionar a incerteza de uma bateria de tração usada sem diagnóstico confiável numa 4XE. Segundo a pedida, a Volkswagen Taos Highline, para justamente brigar com Compass e Corolla Cross, o Taos chegou em 2021 com motor TSI de 1.4 turbo, acoplado a um câmbio automático de 6 marchas da Aisin, versão Highline saindo por nada mais nada menos do que 200 mil reais. Parecia uma combinação vencedora. O problema é que o mercado de usados simplesmente não abraçou o Taos com o mesmo carinho que a marca esperava, viu? O Taos Highline de 2023, que saiu por quase 198 mil reais na tabela, 2 anos depois já era avaliado em torno de 160 mil, quase 40 mil reais de perda em 24 meses para o dono, que saiu felizão da loja original, representando o pátio do lojista recheado de unidade que ele comprou lá na troca e agora não sabe o que fazer e nem consegue vender pelo valor que pagou. A situação ficou tão crítica que com a chegada do Taos 2026 renovada, a Volkswagen foi obrigada a oferecer o Taos Highline 2025 por um valor de 22 mil reais abaixo do modelo novo. E o SUV passou a custar menos do que o próprio T-Cross Highline da mesma marca. Deixa isso entrar na tua cabeça, ó. Um SUV maior, um SUV mais caro, mais equipado, custando menos que o irmão menor. Cara, isso tá muito errado. Terceiro caso, Ford Maverick Lariat. Porra, só de incluir picape e Ford Maverick na mesma frase já dá uma coceira. Ainda mais com motor 2.0 EcoBoost Turbo e preços acima de 200 mil reais. Uma proposta que na época do papel, se não fosse o nome e toda essa questão, parecia ser interessante, mas encontrou um mercado que não sabia muito bem e ainda não sabe muito bem onde encaixar esse produto. No segmento de picapes médias, o agronegócio quer Hilux ou S10. No segmento urbano, os compradores querem Toro ou Strada. Então, o Maverick Pickup ficou no meio do caminho, sem ser suficientemente robusta para conquistar o público rural, do agro, e cara demais para substituir uma picape compacta. Na época, quem queria uma Maverick 0 km comprou 0 km. Até hoje, mas no usado, o lojista paga um valor de avaliação alto na troca, porque o carro é relativamente novo e bem equipado. Mas na hora de revender, a demanda ainda é muito timidazinha. O carro fica parado. E é um carro que custa mais do que muita gente quer pagar no seminovo de uma marca que saiu do Brasil e voltou como importadora, sem fábrica no país, sem a familiaridade de rede de manutenção que ou a Toyota ou a Chevrolet tem. Quarto carro, Caoa Chery Tiggo 8. De longe parece um SUV europeu, cara. Aquele carro de 7 lugares, teto solar panorâmico,
câmera para tudo que é lado, 360 graus, interior todo em couro, motor 1.6 turbo de 187 cavalos, com câmbio DCT de 7 marchas, banhadinha a óleo. Isso não inclui no papel, obviamente, as falhas técnicas, o acabamento deteriorado com o uso e, principalmente, dificuldade no pós-venda com alto custo de manutenção quando está fora da garantia. Só o coxim do motor, a peça que sustenta lá o conjunto mecânico, a carroceria, é uma das reclamações mais recorrentes em fóruns e no Reclame Aqui. Os clientes relatam baixa durabilidade do componente e custo de reposição que não é coberto pela garantia de fábrica. Mas o problema que mais mata o lojista com Caoa Chery é outro. Ele tem enfrentado reclamações graves por falta de peças em concessionários, em casos em que proprietários esperam mais de 4 meses por componentes simples de reposição, afetando desde modelos compactos como o Tigo 5X até os mais caros como o Tigo 8. Agora, já se imaginou 4 meses sem carro? Pois é, imagina você desembolsar 150 mil reais, ficar 4 meses esperando uma peça. O lojista que comprou esse carro na troca sabe que o cliente, se reclamar de alguma coisa durante a garantia da loja, vai ter que pagar do próprio bolso, porque a concessionária Chery não tem a peça. Chegou a vez do Fiat Titano, a Fiat que tem tradição em picapes compactas, vide Strada e Toro, que fizeram sucesso e ainda fazem. Quando resolveu entrar no mercado das médias com o Titano, encontrou um muro chamado Toyota Hilux. Em março de 2025, o Fiat Titano registrou apenas 618 tímidas unidades vendidas, ocupando o 6º lugar no ranking do segmento, ficando apenas à frente da Volkswagen Amarok. 6º lugar, de 7 competidores relevantes, é o último lugar com outro nome, tá ligado? A Fiat Titano tem as revisões mais caras do segmento de picapes médias. A revisão dos 10 mil km custa mais de 2 mil reais, enquanto a Toyota Hilux faz a mesma parada por 1.200 ou a S10 por apenas 750. Então, a montadora que chegou por último no segmento cobra a revisão mais cara. Vai lá agora e tenta explicar isso para o fazendeiro do interior de Goiânia que comprou uma Hilux durante 15 anos e quer trocar ela agora. Pois é, não dá. A Fiat Titano é uma das picapes que mais sofre com a desvalorização no mercado, com descontos praticados pelas autorizadas chegando a mais de 40 mil reais. E a desvalorização média no primeiro ano chegando a 20% e 25%, cara. Isso é muita coisa. Partindo agora para o 6º caso, Peugeot E208 GT elétrico, um carro lindo, prêmio para o segmento, com motor elétrico de 136 cavalos, autonomia declarada acima de 340 km, acabamento europeu, painel que parece uma nave. Mas o lojista de seminovos tem pavor desse carro. O problema dele é sistêmico. A loja não tem equipamento para diagnosticar lá o estado real da bateria. Aí o comprador chega na loja e pergunta: quantos quilômetros a bateria faz? Aí, quanto é que ela aguenta? E o lojista, quando o cara é honesto, responde que não sabe, mas a gente sabe. E aí eles acabam inventando o número só para bajular. A principal razão para a desvalorização mais acentuada dos elétricos é a evolução tecnológica acelerada. Isso é sistêmico, como eu falei. Nos últimos anos, o alcance máximo das baterias mais do que dobrou, tornando modelos relativamente novos rapidamente obsoletos. Quando sai o elétrico novo com 100 km a mais de autonomia, o modelo anterior, que faz 100 km a menos, cai de valor imediatamente. A desvalorização de elétricos seminovos pode atingir 20% em apenas um ano. E no E208, que custou 180 mil reais novo, isso é quase 40 mil reais de perda logo nos primeiros 12 meses. A incógnita Honda ZR-V, em outubro de 2023, esse Honda foi lançado como uma aposta da fabricante no mercado de SUVs médios, disputando diretamente com o Jeep Compass, Toyota Corolla Cross e Volkswagen Taos. Um ano depois, o modelo conseguiu emplacar apenas 3 mil unidades, ocupando a 47ª posição entre os mais, ou diria, menos vendidos. O problema central do ZR-V é técnico e comercial ao mesmo tempo. O modelo conta com motor 2.0 VTEC aspirado, a gasolina gerando 161 cavalos, sem versão flex, sem opção turbo, enquanto o próprio HR-V Touring da Honda oferece um motor 1.5 turbo flex de 177 cavalos e 24,5 kg
de torque, com mais potência e mais versatilidade de combustíveis. A Honda cometeu o mesmo erro que a Volkswagen, lançou um SUV maior, mais caro e menos capaz do que o próprio irmão caçula. Em relação à concorrência, sem versão híbrida ou turbo, com design que até divide opiniões, tá? E sem opção flex, foram alguns dos fatores que prejudicaram a venda do modelo. Uma unidade do Honda ZR-V usada para ter desvalorização de até 15% em cima de um carro que custou R$200 mil novo, chega a uma perda que dói, viu? Próximo de R$30 mil. No mercado de usado, o público que quer pagar em torno de R$180 mil no SUV médio em 2026 tem opções infinitamente mais interessantes. O próprio HR-V Turbo com mais potência e flex, um Corolla Cross com versão híbrida, até uma Compass bem equipada numa versão intermediária. E aí, ZR-V ficou sem um posicionamento muito relevante. O motor 2.0 VTEC aspirado até é confiável, de manutenção simples, mas o famosinho câmbio CVT exige troca de fluido a cada 40, 60 mil quilômetros. E a maioria dos donos não faz isso. Vamos lá, CVT com fluido degradado, a gente sabe bem, começa a patinar nas trocas simuladas e o custo de revisão completa do conjunto numa concessionária Honda ultrapassa os R$4 mil. Oitavo case, BYD 10. O BYD 10 chegou ao Brasil com 517 cavalos combinados de 2 motores elétricos, aceleração de 0 a 100 em 4.6 segundos, também 7 lugares, uma tela do tamanho da tua televisão, sofisticação digital que envergonhava marcas europeias tradicionais. E aí, com o preço médio aí na faixa de 490 a 510 mil reais, a tabela FIPE de fevereiro de 2026, unidades de 2022 aparecem entre aproximadamente 240 e 260 mil reais. Considerando o valor de lançamento e a média da FIPE, a perda ultrapassa 250 mil reais, representando aí uma desvalorização próxima de 50% nesse período, porra. A desvalorização associada à agressiva redução de preço nos modelos 0 km, usada pelas montadoras para queimar estoques de versões anteriores, acontece que quando o preço do novo cai na loja, a cotação do seminovo na tabela FIPE é puxada para baixo imediatamente. E aí, um SUV elétrico de 517 cavalos, de luxo, por 280 mil reais, que o lojista está rezando para sair todo dia. Ele sabe, cara, ele sabe que a cada 3 meses o carro fica lá, a tabela FIPE cai mais, e o custo de manter esse estoque parado, queimando a margem, é muito alto. Então, o risco é ainda maior quando alguma atualização de software ou recalque da BYD aparece lá nos jornais, podendo jogar o valor para baixo ainda mais de uma forma imprevisível. Então é só dor de cabeça. O TAN de 2022 e 2023, na prática, já é uma geração tecnologicamente antiga, o que acontece com o que eu acabei de falar do também Peugeot E208. No mercado onde um consumidor compara equipamentos com os modelos mais novos de 2025 e 2026, se a bateria aguenta, mas o carro envelhece tecnologicamente na velocidade da luz, já não é interessante. Então a gente pode esperar o mesmo para o futuro. Obviamente, antes de qualquer compra de seminovo em 2026, pesquisa lá o histórico de desvalorização na FIPE dos últimos 24 meses. Verifica o tempo médio que aquele modelo permaneceu no pátio das lojas. Busca fóruns de proprietários, reclame aqui, grupo de Facebook. O carro bom de comprar é aquele que sai em 15, 20 dias na vitrine. Você deve focar naquele que o lojista não oferece desconto porque não precisa. Aquele que você tem que agendar a visita porque acabou de entrar um e já tem interessado. Esse é o carro que você deveria querer. E se esse vídeo te salvou de alguma bomba, deixa o like e continua assistindo o canal, começando por esse vídeo que está aparecendo na sua tela agora.